Pronto. Vamos lá. Essa reunião foi marcada para a gente discutir o documento que o Fernando redigiu, colocou lá no grupo, para a gente dar uma olhada. Eu queria só fazer uma falinha antes, para não parecer que tem algum atrito, alguma coisa. Que o Fernando fez né, chamou a reunião e tal, e eu fiz uma fala depois, falando que a coordenação é do DRS e tal. Pode parecer que tem algum problema, né? Conheço o Fernando já há muito tempo. A gente sabe que a gente é assim, né, Fernando? De fala o que tem que falar, né? Porque é melhor falar na frente do que falar nas costas, né? Não é o nosso perfil isso. Então, só quis fazer aquela colocação, né? Que a coordenação é por conta do DRS, né? Então, só um esclarecimento. Nada contra a forma, né? O Fernando ter feito isso. Acho que foi até falei. Acho louvável que as pessoas, né, se disponham, sejam proativas como o Fernando é. Só tem que, né, acertar essas questões de fluxo, tá bom? Então, vamos lá. Acho que todo mundo leu o documento que o Fernando fez. A Renata, pelo menos do que eu li lá no grupo, a Renata falou que tinha uma colocação para fazer. Eu também tenho algumas. Então, você acha que podia passar a Renata primeiro, para ela fazer as considerações dela. Depois eu faço as minhas. Se mais alguém quiser fazer também. Renata. Oi, boa tarde, pessoal. Então, as minhas colocações são mais de texto, assim, formatação, juntar parágrafo, trocar uma parte pela outra e colocar alguns pois dessa forma. É basicamente isso. Eu estou corrigindo aqui num arquivo que o Fernando tinha me mandado. Aí não sei como a gente faz. Vocês querem que eu mostre as partes? Eu mando depois para o Fernando só? Mas de conteúdo... Conteúdo? Você Não, de conteúdo não tem. Tá. Não tem Eu basicamente acho nada. que a gente pode fazer. Eu vou fazer minhas colocações aqui e a gente pode pôr votação, e se não tiver alteração no conteúdo, você pode fazer, né, de uma forma mais organizada. Realmente, eu acho que o Fernando foi colocando, foi copiando, colando coisas eu pegava a lei 141 e jogou a informação ali, né? Então, acho que por isso que saiu cada parte com uma formatação diferente. Mas isso não vejo problema, né? Acho que pode ser feito. Tá. Em relação ao conteúdo, alguém tem alguma coisa a colocar? Então, eu vou começar. Eu tenho algumas coisinhas para falar. Na linha 75, né, quando fala amanhã será outro dia, está escrito: estamos esperando há 4 anos para novamente assumirmos o protagonismo regional na mudança para a nossa região de saúde já tão esquecida e mal representada. O que eu acho dessa questão? Acho que o protagonismo da sociedade, né, da sociedade civil, né, nas definições da saúde, não é só nesse momento que se dá. Pelo contrário, eu acho que esse é um dos momentos, né, mas ela tem que ser feita no dia a dia, no município, e a partir do município, fazer com que o controle social ganhe corpo e espaço, né? Que a gente sabe que não tem o espaço desejado, tá? Então, eu acho que essa fala não está muito legal. Na linha 85, quando está escrito assim: considerando que a conferência esclarece que as atividades preparatórias possuem alta relevância política e, por isso, constituem parte significativa da conferência em todas as ações prévias de suas etapas. Essas etapas prévias já passaram para a definição disso que a gente discutiu naquela reunião, né, na semana passada, e que está sendo questionado aqui. Isso já foi discutido, né? Marcos, uma parte. Claro. Aqui, se você acha ou se o grupo acha que precisa compartilhar, enquanto você citou, eu não sei se eles estão conseguindo acompanhar, você cita, mas não aparece aqui na tela. Tem alguém que está com dificuldade? Posso compartilhar, então. Espera só um minuto. Eu estou com o arquivo aberto aqui, eu já compartilho, então. Deixa eu só chegar na linha que eu estou falando, vamos lá. Até porque, para a gravação, acho que, não sei se na gravação aparece o compartilhamento também. Está aqui.
Ô, Marcos, sugestão a todas e todos, vamos fechar as câmeras, porque fica mais leve a sala, e nesse momento eu acho que não tem necessidade das câmeras estar abertas. Exato, até porque quando compartilha a tela, quase não aparece ninguém, né? Fica aparecendo mais a tela. Bom, então esse aqui é o documento, né, que a gente recebeu, que o Fernando redigiu, e eu estava falando da linha 85, certo? Que está aqui, ó. Considerando que a conferência esclarece que as atividades preparatórias possuem alta relevância política e por isso constituem parte significativa da conferência em todas as ações prévias de suas etapas, tá? Então foi aquilo que eu falei, eu acho que essa parte que a gente que está sendo questionada, né? A gente está questionando, independente se eu concordo ou não, mas que está sendo questionado aqui, essa etapa já passou, tá? Eu acho que não é o momento para isso, tá? Vamos lá. Cadê? Opa. Aqui. Na linha 90. Considerando que a conferência propõe a definição de modos de monitoramento e acompanhamento das deliberações, das diretrizes propostas, aprovadas em cada esfera de governo. Tá? Queria só deixar claro que esfera de governo são Estado, União e município. Não existe um ente federativo, região de saúde, ou região metropolitana, ou o que quer que seja. Então, quando se fala na legislação, esfera de governo, ente federativo, a gente tem que entender que é União, Estado e município. O Estado de São Paulo, né, como é um Estado muito grande, né, muitos municípios, uma população muito grande, tem essa particularidade de regiões de saúde, regiões metropolitanas, que nem sempre são coincidentes. No nosso caso, né, a região metropolitana é composta, né, pelos mesmos 39 municípios que é a região de saúde do DRS. Tá? O outro que eu quis colocar aqui, na linha 93. 93 está aqui. Considerando que o artigo 8º da resolução 680, que estabelece a competência para realizar cada etapa da 17ª Conferência Nacional, incluindo seu acompanhamento, será da respectiva esfera da gestão, municipal, estadual e nacional, e seus conselhos de saúde com apoio solidário dos movimentos, entidades e instituições. Essa conferência oferece gratuitamente a participação. Tá? Então, volto a falar. Aqui, está até claro aqui, né, que na própria... no regulamento, no regimento da 17ª Conferência Nacional, cita aqui que as esferas de gestão são municipal, estadual ou Distrito Federal e nacional. Tá? Então, é um outro ponto que eu acho que a gente está pecando nesse texto. Considerando linha 90... Opa, me perdi aqui. Tá, a próxima é a linha 128. Não, outra coisa, deixa eu entrar na 111, que eu também deixei anotado umas coisinhas aqui. A 111. Vamos até aqui. Em 24 de junho de 21, foi apresentada um e-mail ao SES com denúncias de possível ingerência, né? Aqui você fala sobre, né? Se relata, né, que foi feita denúncia ao Comus, ao Ministério Público, e cita nomes das pessoas aqui. Eu acho que isso aqui, bom, não cabe a gente questionar nada, porque foi alguma denúncia que foi feita por alguém ao Conselho, e o Conselho certamente vai responder, né? Até porque esse documento deve ser encaminhado para o Conselho. Linha 128, vamos lá. Tá. Aqui que fala, é feita uma consideração antes sobre a participação das regionais de saúde, e aqui está escrito, usar os departamentos regionais de saúde para fazer a ponte nas relações com os próprios conselhos municipais,
é descaracterizar todo o desenho da participação social. O DRS, ele não é ponte na relação dos conselhos de saúde com os municípios, Conselho Estadual de Saúde com os municípios. Eu acho que eu já expliquei algumas vezes, eu sinto às vezes que não sou claro na forma que eu coloco. O DRS é um órgão, é um braço da Secretaria de Estado da Saúde, e tem atribuições específicas. Quando foi criado os DRS, né, os 17 Departamentos Regionais de Saúde, foi dado uma definição, uma função, uma missão né, para o DRS. E não é esse ligação entre Conselho Estadual e Conselho Municipal. É uma relação entre Executivo Estadual e Executivo Municipal. Tá? Como na conferência é atribuição do Conselho, seja municipal, estadual ou nacional, do Conselho e do gestor realizar a conferência, o DRS, como é parte do gestor estadual, entra nessa jogada para fazer esse trabalho, né, que está mais próximo dos municípios do que a sede, até mesmo do que o conselho. E como é um trabalho articulado entre conselho tem uma coisa que aparece aqui no meu computador, que é um... Pronto. Opa, sumiu aí? Desculpa. Gente, meu computador é um problema. Estou em casa, estou de férias hoje. Começando hoje minhas férias. Rosana, tudo bom? Então, vai dar algum problema, porque não estou acostumado com reunião aqui. Então, essa é a posição do DRS nas conferências. Ele é a parte da Secretaria de Estado da Saúde para fazer o trabalho junto com os municípios, através dos conselhos e dos secretários de saúde também. Tá? Deixa eu ver aqui outra coisa. Na 147, aqui. Necessitamos trabalhar por região de saúde em conselhos regionais. Lembramos aqui a Lei 141. Tá? A figura de conselho regional não existe. Hoje, não existe. Existem movimentos, né, como vários de vocês participam, movimentos de articulação entre os conselhos municipais, que tem uma função, ou que poderia vir a ter uma função de conselho regional. Só que hoje isso não existe, não é regulamentado, então a gente não pode pautar nenhuma reivindicação nossa nessa figura que oficialmente não existe, tá? Deixa eu ver o que mais. Outra coisa que eu anotei aqui, o Fernando ele transcreveu ipsis literis o que está na Lei 141, aqui no artigo 30, né, no documento dele aqui. Só que essa parte que está sublinhada, negritada ou em caixa alta, é uma colocação do Fernando. O texto está certo, só que não com essas detalhamento, né? Deixando mais claro essa parte. E eu acho que colocar dessa forma dá uma dubiedade, ou talvez eu acho muito forte falar que está forçando a barra para entender de alguma forma, mas pode não deixar muito claro, né, a forma como o texto foi pensado e foi votado e definido, né? Dá uma certa desvirtuação no texto. Quando fala aqui, em cada região, o processo é ascendente, perfeito. Dentro das 3 esferas. Em cada região, é que o município, quando vai fazer os seus planos, as suas metas, ou seja, o que for, ele tem que pensar na região de saúde, não só em si. Tá? Então, ele tem que ver o que tem no município vizinho, que ele pode utilizar, o que o município vizinho não tem, que vai precisar dele. Tá? Então, é essa a visão regional que cabe.
tá? Então, ele vai em base, né, em questão ao perfil epidemiológico, né, etc. Os planos e metas regionais são resultados das pactuações intermunicipais. O que é essa pactuação intermunicipal? Existe um mecanismo, né, dentro dos instrumentos de planejamento, que são as pactuações municipais, né? Olha, o Adriano, né, tem conversado um pouco sobre isso ultimamente, que o município faz algumas... Tem a sequência: o Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde, Relatório de Gestão, e também tem a pactuação interfederativa de indicadores. Essas pactuações os municípios fazem pensando na região. Depois é feito, de fato, um consolidado, vamos dizer assim, da região. A gente pega o que cada município colocou e faz essa pactuação regional, que vai servir de base para estadual e para nacional. Nesse espaço, quando fala aqui, deixa eu ver se eu acho, caberá aos conselhos de saúde deliberar sobre as diretrizes. Os conselhos municipais de saúde deliberam as diretrizes e aprovam no município. Quando chega na parte regional, não existe o conselho regional, então o que é feito é essa consolidação. Uma média, vamos dizer assim, do que foi feito nos municípios para chegar para o Estado de uma forma mais resumida, né? Porque é mais fácil para o Estado pegar 17 planos regionais do que 645 planos municipais. Tá? Então, é feita dessa forma no Estado. Deixa eu ver o que mais que eu registrei aqui. Na linha 158. Tá. Isso aqui foi um pouquinho como eu posso dizer, ego inflado, vamos dizer assim, que você colocou aqui que a Conferência de Saúde fomos nós, no movimento, que multiplicamos os convites à população, né? O que propiciou acontecer, né, essa comissão. Na verdade, o DRS encaminhou para todos os conselhos, para todos os secretários de saúde, e vocês, né? Vocês, quando eu falo vocês, é porque eu não sei quem tanto participa desse movimento, né, que o Fernando se refere aqui. Mas as pessoas que compõem esse movimento tiveram acesso e replicaram, o que eu acho excelente. Tá? É que o TRS não tem, isso já foi colocado nas outras reuniões, não tem perdas, não tem instrumento para conhecer esses movimentos e encaminhar para os movimentos. Tá? Deixa eu ver o que mais. Linha 188, vamos lá. Na linha 188, essa comissão deseja participar de fato no processo de conferência e provocar as mudanças de maneira efetiva para a melhoria dos serviços na região de saúde. Tá? Eu acho que, volto a falar, eu acho que essa etapa que nós estamos agora é uma etapa posterior a isso que se deseja. Eu acho que as pessoas que participam, né, desses movimentos de conselho estão sempre envolvidas, estão sempre antenadas, estão acompanhando publicações. Eu acho que o que deveria ser, eu acho que fica aqui uma dica para que isso não aconteça daqui a 4 anos de novo, a gente volte a discutir, né, falar que não concorda, que não acha que tem que ser bem assim. Eu acho que as normas do Conselho são públicas, né? A forma de escolha dos conselheiros estaduais também está... E eu não sei dizer, porque, né, a gente não participa dessa etapa. Mas isso já é uma coisa pública, está em diário oficial. As pautas das reuniões dos conselhos são publicadas em diário oficial. As atas posterior, né, às reuniões são publicadas em diário oficial. Então, eu acho que quem tem interesse em que essas questões não aconteçam, tem que estar atento no dia a dia para ver, opa, vamos falar de conferência, vamos começar a discutir conferência, vamos montar. Então, é nessa hora que eu acho que cabe uma intervenção da sociedade civil junto ao Conselho, que, em tese, né, assim como todos os conselhos municipais, estaduais e nacional, tem representatividade de toda a sociedade.
a gente sabe, o Fernando coloca no texto, a gente sabe que isso é verdade, que tem, principalmente em municípios pequenos, aquela história que o prefeito fala assim, então, tá, de usuário vai ser o Fernando, vai ser o Roberval, não, a Rosana não, porque a Rosana não gosta dela, ela foi minha adversária, ela apoiou outro prefeito, e monta o conselho do jeito que ele quer. A gente sabe que existem municípios que são assim, mas a gente não pode usar essas exceções como regra. A gente tem que, realmente, como vocês já fizeram aí, em relação a Potim, Pinda, denunciar, cobrar. Se o conselho não tem pernas para fazer alguma apuração, o Ministério Público tem. Se eles fizeram, né, a denúncia para o Ministério Público também. E acho que é por aí mesmo. Acho que tem que ser feito esse tipo de conversa, de discussão. Deixa eu ver aqui na 191. Tá. Desejamos garantir uma autonomia. Vamos lá. Desejamos a garantia de autonomia para a comissão de apoio em conjunto com a comissão organizadora de forma direta. Tá? A comissão organizadora, a comissão de apoio, tem acesso à comissão organizadora através do DRS, que é o que consta no regimento interno. Tá? Eu acho que no artigo 5º do parágrafo 5º do artigo 8º diz que a comissão organizadora será, né, o contato da comissão de apoio nas regiões é através dos profissionais do DRS, não só no caso, né, que eu estou como apresentando o DRS aqui. E, então, essa é a colocação que existe. Tá? Na 196, desejamos que nossa fase regional seja presencial. O regimento não impede, mas não afirma. Isso está errado. O regimento é bem claro no seu artigo 9º também, parágrafo 5º, que diz que... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Bom, mas depois eu posso mostrar. Está dizendo que Opa! Aqui. Diz que é remoto, né? Artigo 5º. A comissão de apoio... Não. A etapa macro-regional acontecerá de formato remoto. Então, isso já está definido. É macro-regional. Leia-se macro-regional. Isso. Nós somos regional. Não, regional / macro-regional. Eles só tem hora que eles colocam regional, tem hora que colocam macro-regional. São as regiões. Aqui, em alguns lugares colocam regionais, em alguns colocam regional / macro-regional, em alguns só regional, mas é a mesma coisa. Essa é a etapa dos 39 municípios aqui. Tá? E... Tá, acho que é isso que eu coloquei, que eu anotei aqui. Vou parar a exibição aqui. Bom, vamos lá. O Alex entrou também, eu não tinha falado do Alex. Tudo bom, Alex? Então é isso. Eu fiz algumas colocações que complicadas, né? Acho que mudam. Eu acho que o texto tem tudo isso que eu coloquei, eu acho que é muito complicado manter um texto com essas colocações. Eu não sei se acredito que o Fernando deva querer fazer uma defesa do texto dele. E se mais alguém quiser fazer alguma outra colocação, a gente pode partir para... Eu acho que primeiro, se alguém quiser fazer alguma colocação sobre o texto. Se alguém quiser, levanta a mãozinha, seja virtual, seja de verdade. Fernando, você quer fazer... Bom, tudo bem, vai, Fernando, pode falar. Bom, deixa eu baixar a mão. Okay. Bom, é claro que você comentou, com todo respeito às suas divergências, Marcos, você comentou durante meia hora algo que a gente vem construindo há 8 anos. Você comentou em 30 minutos algo que a gente desenhou em 4 anos. É claro que os seus pensamentos não são pensamentos que nós temos como prioridade. As suas interpretações são diferentes das nossas. E qualquer coisa que eu levasse aqui e começasse a debater, iria só na linha do debate e a gente não iria progredir.
Quanto às considerações que faço, eu as faço em cima daquilo que é lei, daquilo que está escrito. Quando eu faço as colocações em relação ao Conselho Nacional e às DRS, é coisa que nós vivemos constantemente, esse distanciamento. E quando eu falo da pretensão, são já inícios de diretrizes. Isso, queira o Marcos ou não, ou os que pensam igual, e eu respeito, vai acabar acontecendo. Não tem, ou as DRS acabam, ou dentro das DRS começa-se a ter os conselhos regionais, através de emenda da Constituição, eu não sei como será, mas isso é uma coisa que vai acabar acontecendo. Agora, é claro que eu não vou entrar na linha do debate, porque vai ficar muito desgastante e vai demorar demais. Tanto é que eu não quis nem falar sobre as colocações dentro do grupo do WhatsApp, para não perder o foco. O meu foco é esse. É isso que está escrito, é isso que a gente passou. Eu não vou, na minha opinião, não vou retirar linha nenhuma. Eu acho que é por aí, o documento está escrito, foi passado na mão de todos do movimento. E aí, se eu sou articulador desse movimento, como me garante a própria Conferência Nacional, a 17, nos seus artigos, quando ela fala lá que eu estou dentro dela através do movimento ou através do conselho, porque eu, além de ser conselheiro, sou articulador do movimento, se eu os represento, são essas linhas que estão afirmativas e a gente partiria para a votação. Sendo que o que eu queria dizer é que, se caso os conselheiros acharem que esse documento deva ser apresentado no seu conteúdo, quanto à forma, a Renata disse que ela tem uma visão diferente, e é até bom que se tenha, porque eu não sou expert nessas coisas, não. Mas eu só escrevi aquilo que venho desenhando durante todo esse tempo. Mas aí, quanto ao conteúdo, eu não vou, na minha opinião, né, claro, respeitando todos os diferentes, eu não vou recuar um passo disso aí, porque eu não servirei simplesmente de uma, uma ferramenta da DRS para servir às vontades do Estado. Discordo plenamente do trabalho que a DRS vem fazendo em relação ao Conselho e explico por quê. Se a regional faz parte do Executivo Estadual, um Conselho Municipal também faz parte do controle social e do Executivo Municipal. Então, a gente tem que entender que, tanto é que se eu quisesse ser candidato a alguma coisa, eu teria que fazer a descompatibilização minha, porque eu pertenço ao Executivo. E, às vezes, na fase regional, se confunde isso aí. Mas não tem problema, o que eu estou apurando é assim. Se caso a gente aprovar esse documento, é porque nós estamos discutindo e depois vamos decidir, certo? Então, se aprovado, eu pediria que se entendesse que a gente vai protocolar. Está gravando, então eu faço questão de estar minha imagem aparecendo e a voz, para depois lavrar em ata, porque a gente vai protocolar no Departamento Regional de Saúde, no Conselho Estadual de Saúde, no Conselho Nacional de Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde, nos conselhos municipais da nossa região de saúde e com os seus presidentes e em toda a Secretaria Municipal de Saúde. O movimento, independente da aprovação ou não, irá multiplicar isso nas redes, iremos para as mídias sociais e claro, que se aprovado esse documento chegar nesses órgãos, a gente pede para principalmente aqueles que forem os organizadores que nos respondam em 10 dias úteis, ou seja, até 5 de dezembro. A gente está exigindo, está exigindo. A gente tem esse direito de exigir, porque quem paga impostos somos nós. Aliás, eu pago até bastante imposto, e eu acho que me cabe aí, nesse momento, dizer assim, aos que trabalham com os impostos que todos nós pagamos, e está na hora deles dar uma resposta mais rápida, porque só agora chegou com todas as fases. Aliás, isso começou há 1 ano atrás, em outubro de 21. Agora que chegou na gente, já chegou tudo pronto. Eu não gosto da coisa pronta, porque o processo é ascendente. Então, eu diria assim que tem 10 dias, é o meu ver, é o meu posicionamento como articulador do Conselho, respeito as discordâncias e abro
abro fala para os outros conselheiros para que eu não tome tempo total da reunião. Obrigado, Marco. Vamos lá. Enquanto alguém se dispõe a falar, a Ana Gleide foi a primeira, eu só queria fazer uma colocaçãozinha para você, Fernando. Eu não sou ninguém para dar conselho, mas eu acho que o que a gente vê, né, do que nós temos até hoje, nada que o controle social conquistou foi concedido, né, uma concessão vamos dizer, de quem tem o poder. Foi conquistado com muita luta. A gente sabe que a 8ª Conferência Nacional de Saúde criou, né, foi um movimento muito difícil, foi trabalhoso, não é da noite para o dia que a gente consegue. Eu acho bonito, né, essa disposição que vocês têm, né, de continuar lutando, né? Vamos lá, de repente a gente consiga, né, fazer esse conselho regional, essa figura do conselho regional mais cedo do que a gente imagina, né? Mas eu acho que a gente tem que lutar, tem que lutar mesmo, né? Sempre dentro das regras. Eu não sou contra a forma de que você propõe seja feita. Eu só quero respeitar o que está posto. O que está posto foi tudo isso que eu coloquei, tá bom? Ana, você tinha levantado a mão, abaixou, mas eu acho que você quer falar ainda. Mas eu baixei só para não deixar a mãozinha levantada e não esquecer. Vai lá. Então, eu entendo o que você falou, a sua posição. Eu sei que você está, né, como uma pessoa da DRS aqui, eu entendo que você faz essas colocações, mas eu sei muito bem do que o Fernando está falando, porque, assim, quando você está do nosso lado, o lado que nós estamos, é muito diferente de quem representa o trabalhador e de quem representa o gestor. Por que é diferente? E não quer dizer aqui que nós somos inimigos. O que eu quero dizer é que o custo social grande, na verdade, é nosso. Porque nós que representamos o usuário, nós temos todos os gastos. Por exemplo, além do gasto do tempo, que a gente sabe que tempo é dinheiro, a gente tem o gasto, seja de alimentação, seja de transporte, seja o que for. Se você faz uma demanda, por exemplo, no Ministério Público ou na Defensoria, todo o desgaste emocional e o desgaste financeiro de você ter que ir até lá, de você buscar, ir atrás de informação, é nosso. Nós, para podermos fazer a participação social, a gente é a história do ovos com bacon. A galinha põe o ovo e a gente vira o bacon. Nós somos exatamente isso. Então, eu entendo a aflição do Fernando e eu assino embaixo. Vou te falar por quê. Da mesma maneira que você falou da DRS, eu tive alguns exemplos com a DRS. Primeiro, que eu nem sabia o que era DRS, que eu já estava no conselho, participando como ouvinte, desde 2013, 2014. Aí começou a aparecer essa questão da DRS, aí você vai atrás. Mesmo sendo do executivo, eu acho que se é regional, eu sinto ela muito escondida. Essa é a minha primeira crítica, né? Porque eu acho que se ela faz essa interface com os conselhos, seja municipais, seja estadual, e eu sei que ela não tem, não pode fazer, né, nenhuma ingerência em relação a esses conselhos, eu entendo. Então, nós seríamos pessoas que trabalharíamos, de repente, até juntos. Mas o que é que aconteceu? Eu faço parte desse grupo do Fernando e faço parte do grupo do Grito dos Excluídos de São Paulo. E a gente discute a questão do município de São Paulo, da cidade de São Paulo, que eu não sou de São Paulo, mas o grupo é tão aberto que nós que somos do interior podemos discutir lá. E quando veio a questão que deu o maior chabu aqui na nossa regional, da Conferência de Saúde Mental, eu dizia no meu conselho, São Paulo está discutindo conferência de saúde mental, já está levantando ponto. Quando que a gente vai comer? Calma, no passado. Quando que a gente vai começar? Calma, no passado. No passado. A primeira vez que eu assisti à reunião da DRS, e eu estou falando isso por quê? Porque, como Fernando, a gente aprende com os erros. O certo é você não errar mais. E aí, quando se veio discutir, eu lembro que eu estava para viajar para o Ceará, e eu acho que era... Ana, seu microfone deu problema.
Hã? Seu Voltou, som. voltou. Quando você falou em viagem para o Ceará, aí ficou mudo. Então, Tá, por favor, eu acho repete. que eu peguei no negócio errado. Aí a DRS, antes de eu viajar, fez, e a gente conversou. E eu fui uma das questionadoras. Falei que a DRS estava vindo tarde, porque a gente tinha que ter começado isso junto com São Paulo. Por que só agora? Por que só naquele momento? E se foi construindo, e a gente foi forçando isso dentro do nosso conselho, e falava e falava. Resumindo, nós fizemos. Mas deu tanto problema que depois vieram me procurar. Teve gente que aquilo que eu já falei, que chorou da DRS, que falou que foi um vexame, entendeu? É toda essa articulação. Então, quando você fala também do Conselho Estadual, que a gente tem que acompanhar, eu acho que existe uma coisa também, que eu não sei se isso é próprio do Conselho, se é próprio das mesas diretoras, eles gostam de ficar escondido de uma forma geral, porque ninguém quer ser cutucado, ninguém quer sair da sua área de conforto. E publicidade e dar atos públicos daquilo que faz é obrigação de todos os conselhos. Eles não fazem porque são bonzinhos. Eles têm que fazer porque é inerente ao conselho e tem que fazer. Aí depois fala assim, o povo não quer participar, é difícil a participação social. Por quê? Nós não temos divulgação. A gente sente, não é conselhos pequenos, como você está dizendo, não. São conselhos grandes de cidades, ditas cidades que são cidade da tecnologia. Para você forçar uma participação, para você forçar uma mudança, você tem que sofrer muito. Nós tivemos que ter uma intervenção da Defensoria Pública aqui para a gente poder pedir para dar publicidade, uma série de coisas que a gente, com uma cidade grande, não sabia o que era ter um Instagram e Cruzeiro sabia. Cruzeiro sabe o que é fazer uma reunião onde todo mundo pobre, mais simples, usa, que é o Facebook. E nós não fazíamos. Claro que essa diretoria que está aí hoje está abrindo mais e está percebendo, mas para a gente chegar a isso, nós fomos expostos dentro do conselho e apontava a mão, como se a gente fosse o vilão de toda uma situação. Eu levei, foi uma advertência sem razão por ir visitar um aparelho público. Você vê como a situação é complicada. E como disse você, sem luta não reda o pé. Então, eu acho que o Fernando tem todo o meu apoio e o que ele está falando, eu assino totalmente embaixo, porque a gente que passa no dia a dia, Marcos, é diferente de você que está dentro de uma DRS. Entendeu? O negócio é difícil para nós, usuários, e que queremos mudança, porque amanhã a Ana e o Fernando não vai estar aí. A gente cansa, porque eles sabem que isso é cansativo e conta com a nossa canseira para nos afastar. Mas eu não quero ficar muito tempo no conselho. Eu quero sair e outras pessoas entrar. Outra coisa nos conselhos, se você for levantar, tem gente que dá 10, 20 anos no conselho. Parece que o negócio é hereditário, é vitalício. Entendeu? Não tem renovação. E não é de cidadezinha que nem Arapeí, por exemplo, com cidades pequenininhas, não. São de cidades grandes, porque é um jogo de poder, é um jogo de interesses, entendeu? E quem se ferra sempre somos nós, os usuários. Essa é a situação real. Era isso que eu queria colocar. Ótimo, Ana. Eu concordo com você. Eu acho que, foi como eu falei, nada que a sociedade civil conquista é fácil, a gente sabe disso, né? Eu, antes de entrar no Estado, eu era um usuário, né? Assim como vocês, acompanhei quando eu entrei no Estado como trabalhador de saúde, como funcionavam. Agora estou, né, como gestor, em que pese ser só o técnico quem define as questões, né, a diretora regional, através do que é determinado pela Secretaria de Estado, mas eu estou numa posição de gestor, tá? E daqui a pouco me aposento, se Deus quiser, aposento logo, e vou voltar a ser usuário, né? Então, eu entendo plenamente, né, o que você coloca, eu concordo. Eu não tem, só uma coisa que eu queria colocar aqui em relação ao conselho, né, estadual. Você diz que é difícil entrar, assim como nos conselhos municipais, ele deve ser aberto à participação, né, popular, as reuniões têm que ser abertas à população. O Conselho Estadual de Saúde também é. Você pode não ter direito à voz, né, porque
é uma coisa maior do que um conselho municipal, mas a participação é aberta, tá? Caso não seja, é questão de correr atrás e, olha, eu tenho direito de participar, eu sou do conselho ou eu sou população. Eu, enquanto usuário, eu quero poder participar. Sendo membro de conselho municipal, acho que é mais tranquilo. Você está falando que não é do estadual, é no municipal, né? No municipal também tem, né? Todos os municipais têm suas particularidades não muito democráticas, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que a gente já colocou a ideia de né, do que o Fernando colocou, eu acho que você disse que está favorável à colocação dele. Eu penso que a gente poderia... também acho que a divulgação não é como deveria, concordo, né? Acho que poderia ser melhor divulgado. Não sei como, não sou membro do conselho, mas concordo que poderia. Renata, você levantou a mão, você quer fazer alguma colocação? Sim, por favor. Eu estava revisando aqui e tem 3 pontos que, na verdade, eu sugeri alteração também. Como o Fernando falou que não está considerando nenhuma alteração, só que queria deixar registrado. Eu não sei se eu vou conseguir... Eu não vou conseguir compartilhar. Você conseguiria compartilhar para mim, Marcos? Mas eu acho que está liberado para compartilhar, sim. É porque Deixa eu eu estou ver. no celular e eu não estou com o Tá. arquivo no celular. Você E no mandou... computador não consigo fone. Tá, você quer compartilhar o quê? A linha 177. Tá, vamos lá. Opa. Deixa eu achar aqui o documento do Fernando. Tá aparecendo o que você queria? 177, né? Aqui? 177, isso, Eu ia sugerir só, ao invés de exclusão da participação, trocar por redução, porque eu entendi que ele está falando da DRS 17, que é Taubaté, né? Que tem vagas ainda, né? Não foi excluído. Isso. Na 196, a mesma colocação que você, eu acho que eu tiraria que o regimento não impede, mas também não afirma, porque eu também entendi que ele impede, né? Mas eu deixaria também, desejamos que nossa fase seja presencial, e depois só acrescentaria na linha 198 para justificar, né? Então, ficaria assim, desde a 196. Desejamos que nossa fase regional seja presencial, justificamos que fica muito mais fácil a articulação, porque o formato online afasta a participação das pessoas que não têm familiaridade com tecnologias e as que não possuem acesso à internet. E depois continuaria. E ainda é sujeito a manipulação, como visto em outras fases. Essa parte manteria. Eram essas 3 coisas só. Eu penso que... Posso fechar aqui? Desculpa, Renata, Oi. eu só entendi 2. Qual que é as 3? Aponta para mim, por favor. Na 177, trocar exclusão por redução. Ok. Da 196 e da 197, tirar essa parte que o regimento não impede, mas também não afirma, porque, na verdade, ele afirma que é remoto. E na 198 seria uma inclusão, de justificar um pouquinho mais que o formato online afasta a participação de pessoas que não têm familiaridade com tecnologias e dos que não possuem acesso à internet. Inclusão, essa última parte. Edivan. Em cima da fala da Renata aí, na questão do último ponto, que ela falou de tirar a conferência no estado online e colocar presencial, eu colocaria da forma híbrida, entendeu? Porque hoje o mundo está muito inconstante, ainda mais com a pandemia. Então eu acho que a gente tem que pensar já muito na frente, né? Sendo que nós ainda estamos numa pandemia, em ter essas 2 sugestões, você entendeu? Dependendo do momento que vamos estar, devido às mudanças que estão acontecendo nos últimos dias. É somente isso. Bom, eu
Queria ouvir o Fernando em relação a isso, porque a colocação da Renata, né, acho que a primeira parte, que é retirar um texto que ela, né, concordou com a minha colocação, de que o regimento define que é remota, né, é o que talvez você não concorde. Mas acho que a outra proposta dela, que seria fazer uma justificativa melhor sobre isso, eu queria saber se você concorda com a colocação dela, e a gente põe a votação o seu texto com alteração feita pela proposta pela Renata. Eu perguntaria, Renata, se ela conseguiu ler o regimento da 9ª conferência, Renata, o que diz lá. Porque eu posso até compartilhar aqui. Lá fala assim... Do formato? Não, é o próprio texto do regimento da 9ª, ele fala da etapa regional / macro-regional. No artigo... No parágrafo... Então, no artigo 10º, ele fala de uma etapa macro-regional. E no artigo 9º, ele fala de uma regional, macro-regional. Então, ele confunde um pouco. Então, quando ele fala etapa macro-regional, eu entendo São Paulo. Mas não está regional / macro-regional. Só está macro-regional. Então, eu entendo São Paulo só. Então, é isso que está escrito. Posso esclarecer, Fernando? Você vai querer defender de que Não, eles erraram, mas eu vou Não, só respeitar, aqui, mas... ó, o artigo 8º diz: as etapas macro-regionais acontecerão no período tal e serão constituídas por encontros regionais, obedecendo à lógica dos DRS. Ou seja, macro-regional, DRS. A exceção é da Grande São Paulo, que é diferente. No parágrafo 1º do artigo 10º, Fernando, logo na sequência, ele fala: o município de São Paulo será considerado uma etapa regional. Então, todas as macro-regionais. Então, eles... aí existe poderia falar que, na verdade, pode existir um erro de entendimento, né? Mas é respeitável. Sim. Eu entendi igual o Marcos tinha dito, né? Como esse subitem fala da etapa regional / macro-regional, entendi que tudo que está descrito abaixo se refere às duas etapas, né? Tanto se for dar na mesma, né? Daria na mesma, se fosse regional ou macro-regional. Não sei se alguém quiser colocar alguma, né, segunda, terceira interpretação, seria bom também. Bom, então, pelo que eu entendi, Fernando, você não aceita a proposta da Renata. Eu continuo pensando do mesmo jeito. Tá. Eu acredito que algumas coisas não vão mudar nem para um lado nem para o outro. Quando ela quer reduzir em relação ao que ela não afirma, mas também ela não justifica, tá ótimo, tá? Eu vou respeitar a fala dela. Acredito que a única coisa que ela está correta, e aí eu vou me submeter, é na 177, quando ela fala redução. Aí eu acho que a Renata está correta. Eu mudaria, sim, realmente não é exclusão, Renata, você está correto. É uma redução. Bom, Renata, então vamos falar. Nós temos, então, uma proposta do Fernando com a única alteração que é que você propôs, que é ao invés de exclusão para redução. Então, é aquele texto do Fernando com essa pequena alteração. Você quer colocar alguma outra proposta ou você acha que a do Fernando, do jeito que está, você, apesar de você discordar de algumas coisas, você acha que pode colocar... Você quer colocar alguma outra proposta ou não? É isso que tem que falar, para a gente poder colocar em votação. Eu gostei bem da sugestão do Edivan, do híbrido, ao invés do presencial. Talvez, então, essa opção. Porque tenho receio de, ao mudar, né, de remoto para só presencial, que talvez eles fiquem muito resistentes. Na verdade, se for híbrido, a gente amplia ainda mais a participação. Fernando, mas essa proposta, você aceita no seu texto ou você mantém como está?
Eu mantenho como está somente a 177. Bom, então a gente tem a proposta do Fernando do jeito que está, com aquela pequena alteração, que é o texto a ser encaminhado. Ana levantou a mãozinha. Pode falar, filha. E o Roberval também. Ana primeiro, depois o Roberval. Ok, deixa eu só te falar, Renato, uma coisa, e para o Edivan, eu concordo até que poderia ser híbrida, mas eu já assisti reuniões do Conselho Estadual sendo da maneira, né, como é que fala? Pelo Zoom, e também no nosso próprio conselho também, que nós ainda estamos acertando, eu sei, o Edivan é nosso presidente, eu sei que tem vontade, né, dele de acertar, mas ele sabe do que eu estou falando, tem coisas que a gente, mesmo sendo, que é no nosso, eu acho isso interessante, que pode ser híbrida, eu gosto muito, né, dessa condição, só que nós temos tido problemas, né? Ou de projetar, ou das pessoas não conseguirem falar, quer dizer, é uma dificuldade, isso é porque é um conselho menor, não estou dizendo que, né, que é assim, má intenção ou erro de quem está lá, ou da própria mesa diretora, mas o Edivan sabe do que eu estou falando, dessas dificuldades que a gente tem tido e até hoje não tem acertado. Agora, você imagina um negócio também vultuoso desse, grande, sendo desse jeito, vai ser igual, me desculpa trazer de novo, os mesmos erros da questão da saúde mental que foi. Então, não que eu ache a proposta ruim, mas que eu acho que, de repente, a gente vai ter esses problemas também que a gente tem tido e que a gente tem sofrido, entendeu? Imagina numa etapa grande sendo híbrida. Para mim seria ótimo, se eu estiver no Ceará, se eu tiver onde eu estiver, eu vou conseguir assistir. Mas eu não sei se isso a gente ainda consegue ainda. Eu acho que tem muito que se aprender e avançar. Eu tiro como exemplo do nosso próprio conselho aqui em São José. É ótimo ser híbrido, mas a gente tem tido problemas, é isso. Obrigado, Ana. Roberval. Depois do Roberval, o Edivan também pediu a palavra. Vamos lá. Ô, Marcos, só um detalhe. De repente, o Edivan ele quer contrapor ou alguma coisa que a Ana Gleides falou. Pode ser apenas que ele queira fazer um adendo, tá? O meu continua aí, não sei se falo eu mesmo. Pode falar, por favor. Não, Marco, seria só o seguinte, em relação ao que a Ana falou, realmente nós temos alguns problemas, mas eu quero deixar bem claro que hoje existe várias empresas especializadas e eu mesmo já cheguei a participar devido a Está cortando o seu áudio. Participei de 2 congressos, tanto do formato. Tá cortando? Tá, melhorou? Melhorou. Então, eu já participei de 2 congressos desde quando começou a pandemia e foi na forma híbrida. Então, hoje, existe já um trabalho, empresas que se especializaram nesse formato e que os 2 congressos que eu participei foram congressos de 3 dias, eu aqui em São José, participando com meus pares, né, da minha categoria, do Ceará, do Amazonas, cada um na sua região e mais um pessoal presencial, e foi um excelente congresso. Então, hoje existe já esse trabalho devido à pandemia muito bem feito, né? Isso, claro, que foi no mesmo formato de conferência, onde nós discutimos vários temas diferentes, em salas diferentes. Na hora de ir para a sala, eu fui para a sala que eu escolhi o tema, depois voltei para a plenária, fiz a defesa da matéria. Então, em relação a isso, hoje, tem que se caminhado muito. São José tem que passar por alguns problemas, sim, né, devido a esse formato híbrido. Mas hoje eu falo com tranquilidade que é possível se realizar, tá bom? Perfeito, Edivan. Roberval. Agora sim. Sebastião. Ok. Bom, primeiro eu queria só justificar algumas coisas no entendimento, tá? Talvez o grupo, alguns possam não ter estado atento às colocações do Marcos, tá? E a outras
o porquê do documento, a forma que ele foi construído. Quando o Marcos fala sobre DRS e comissão, há de se separar algumas coisas, por exemplo, embora o Marcos esteja na comissão por ser representante do gestor, ou seja, a DRS por ser também membro nato, né? É isso que eu acredito, ele aqui representa um segmento, o gestor, tá? Para deixar claro, porque se daqui a pouco vai confundir. Ah, o Marcos está contra a DRS, o Marcos está a favor da DRS. Gente, nós temos que ter atenção. Claro que o Marcos não é louco, como qualquer um vai chegar aqui e apresentar as mazelas de coisas que não é pertinente à própria discussão. A outra fala sobre o que a Renata colocou e o Edivan reforçou, sobre a questão híbrida. E é isso mesmo, se tivermos um suporte e um aporte para que ela seja transmitida, a qualidade seria boa. Eu falo isso defendendo causa, tá? Porque eu sou da área de comunicação e eventos e já participei também da estrutura técnica, não como participante, sim, fazendo funcionar. Mas o que a Ana Gleide está apontando é que a limitação é da participação, principalmente daqueles que não têm o acesso, que é a questão da internet mesmo, não tem acesso nem para ter aula, que foi, vocês estão vendo o retrocesso no país pela questão híbrida na pandemia, e não tinha outra forma naquele momento. Mesmo assim, temos que estar aí fazendo 2 turnos de aula para ver se consegue colocar o Brasil de novo acompanhando a questão da educação. Estou falando da educação como exemplo, tá? Mas nós sabemos que é no geral. Quando o documento aponta a forma presencial e não a híbrida, que nós pensamos na híbrida, é porque se houver o problema que foi apontado, todo mundo sabe que a pandemia está vindo aí de uma forma ainda que as pessoas não estão acreditando, como foi lá em 2019 para 2021, daqui a pouco vai ter outro Rock in Rio, vai ter Carnaval o ano que vem, vai ter Copa do Mundo, e é isso, as pessoas estão de novo lá na frente, porque o presidente deixou o Carnaval, vai começar tudo de novo. E eu não estou falando sobre partido nem ideologia, estou falando dos acontecidos. Então, o documento pede presencial para que nós possamos, de certa forma, estar agregando o máximo da participação. Óbvio que se nós conseguirmos nessa presencial e transmitirmos, obviamente será legal. E aí eu dou um exemplo. O Conselho do Estado, quando eu falo Conselho do Estado, é outro cuidado, tá, Marcos? Que às vezes as pessoas não se atentam. Quando fala Estado, nós precisamos ter o cuidado de entender o que é Conselho de Estado e o que é Secretaria de Estado. Como o DRS, por exemplo, ele é um ente da Secretaria de Estado. E vamos chamar, entre aspas, de subsecretaria na região, tá bom? Como são 17, cada região, 1, 2, 3, até 17, tá bom? Então, o Conselho de Estado, ele faz as suas reuniões online, e eu, Ana Gleide, uma boa parte que está aqui, já participou de reuniões lá, onde nós não conseguimos participar da reunião. No máximo, a gente consegue ir lá no YouTube e se manifestar no chat. Por quê? Eles coíbe ou inibe, tá? Não sei, aí cada um entenda como for, de participação pública, embora uma reunião pública, de você ter o acesso ao link do Zoom. Então, só fica no Zoom quem é os participantes da reunião. Também é uma falha. Então, não podemos entender que é legal. Não é legal. Então, lá, o exemplo que a Ana Gleide deu de Cruzeiro, tá? E eu falo muito tranquilo, porque eu implantei e acho que atrasado, tá? E não foi porque o Robert é bom, não, é para facilitar. Que seja transmitido todas as reuniões do Conselho pela plataforma Zoom, é distribuído o link pelas mídias do Conselho, para que todos tenham acesso e possam participar da reunião do Zoom, da sala, e ainda é transmitido ao vivo também pelo Facebook, caso alguém queira só acompanhar, e se deixar alguma questão lá no Facebook, no comentário, o próprio Conselho retorna. Então, eu só estou falando sobre o documento. Então, vamos lá. Resumidamente, o que eu quero dizer é o seguinte: o documento está presencial para que force mesmo uma situação presencial. Claro que se a pandemia tiver problema, nós temos que ser exemplo, porque nós estamos falando de saúde. Até hoje, o Conselho Municipal de Saúde de Cruzeiro faz as suas
reuniões online, justamente para ser exemplo. Mesmo depois que caiu o decreto, que podia ser, muitos conselhos começaram a se reunir, muitas reuniões presenciais, nós ainda nos mantivemos online para exemplo, não é só por causa do motivo tal. Tá bom? Então, eu só queria colocar, eu acho que foi entendido, e se o pessoal atentou mesmo ao quadro que a Renata pediu alteração lá, sobre exclusão e diminuição, é lamentável quando uma região é desmerecida em detrimento de uma outra. Então, cada vez mais, preste atenção, cada vez mais, São Paulo tem a maior representação, Campinas tem a maior representação, então, quando que nós vamos conseguir discutir realmente saúde no Vale do Paraíba? É isso. Então, nós temos que nos unir cada vez mais. Cada um tem suas peculiaridades, mas nós temos que nos unir. É isso. Obrigado. Obrigado, Roberval. Sebastião. É o seguinte, eu fui eleito como conselheiro, como delegado de saúde mental. Eu já sou da saúde, agora sou da saúde mental. Foi uma bagunça, foi uma loucura. Eles não têm dinheiro, eles não vão pôr dinheiro para bancar plataforma para fazer a conferência assim. Eu acho que o jeito que colocou no documento é o mais correto. Entendeu? É claro, se acontecer o fato de vir uma outra pandemia, é claro que nós vamos enquadrar no que foi determinado pelo Estado ou alguma coisa. Mas a gente pode fazer presencial, um olhar na cara do outro e debater o assunto, é melhor, porque a Ana Gleide viu, o Roberval participou também, outros participaram, a conferência de saúde mental foi uma loucura. Entendeu? Uma coisa totalmente desorganizada, uma bagunça. E no final das contas, o negócio era para terminar tal horário, terminou 3 horas depois. A Sebastião, plataforma. Oi, Roberval. permite uma Você, Ana parte? Gleide, pode falar. Só complementando o que o Sebastião está falando, quando ele fala bagunça, acho que o pessoal do Alto Vale teve muito mais dificuldade do que nós aqui da região do Circuito da Fé e Vale Histórico. Mas vocês vejam o que aconteceu. Foi por necessidade do que estava acontecendo lá na reunião, que foi todo mundo no mesmo dia, tiraram a coordenadoria da nossa reunião e nós tivemos que esperar mais de 1 hora o retorno. A nossa reunião estava tranquila, transcorrendo no tempo certo, nós íamos terminar a nossa reunião, inclusive, antes do tempo, passamos das 7 horas da noite. Então, quem foi prejudicado é quem não pôde ficar mais, não pôde ser delegado, porque ele teve que sair da sala. Isso é incoerente, mas aconteceu. Então, só registrar que a nossa reunião, da nossa micro-região, ela não teve problemas vultuosos. Teve problema, mas não foi vultuoso. Nós tivemos o maior problema foi nesse aspecto. Sebastião, é isso. Aí depois fizeram uma outra reunião. Tinha 600 pessoas dentro de uma sala, na plataforma, uma bagunça. O povo de São Paulo parece que entrou só para tumultuar. Eu só sei o seguinte, que foi um desgaste muito grande. Eu ainda continuo na mesma linha de raciocínio da documentação que o Fernando colocou. Eu li o documento, imprimi, porque calendo no celular é muito complicado. Eu imprimi, eu li mais de uma vez e acho que o jeito que ele colocou é o jeito mais fácil para a gente. Então, vamos colocar em votação o documento? Nós estamos em 11 pessoas. Todo mundo aqui sabe usar a ferramenta de levantar a mãozinha no computador. Eu gostaria que quem concorda com o texto, com a forma como o Fernando colocou... Marcos, Oi? posso sugerir? Posso fazer uma sugestão? Como já houve várias manifestações, eu acho que só quem se opõe poderia se manifestar. É uma sugestão, tá bom? É que a gente já vai treinando para a conferência. A ordem, assim, quem é a favor, quem é contra e a abstenção. Acho que não vai alterar muito. Até é bom a gente dar um print aqui na tela e registrar. Então, quem for a favor do texto, da forma como o Fernando colocou, com aquela pequena alteração de tirar o exclusão para redução, que foi proposta pela Renata. Quem concorda com esse texto,
levante, não põe, levanta a mão, aquela levantar a mão mesmo. Eu vou dar um print aqui, peraí. Peraí, então. Peraí. Para levantar a mão não é para fazer tinino, não, né? É fazer isso aqui. Isso. Tá. O Adriano está aplaudindo, ele não está levantando a mão. Levantar a mão aqui, O a Adriano Ana... levantou as duas mãos. Mas volta uma vez só. Bom, agora ele levantou a mão. Então, vou dar um print aqui. Foram 8 Peraí, votos. o Sebastião é isso mesmo? Só para me O confirmar. Sebastião, ele fez uma fala, só que o voto dele está contrário à fala dele. Então, Não, isso que eu estou achando. Agora vou pensar de novo. Luciene? Então, vamos lá. Peraí. Acho que a Luciene não está. Luciene, você está? Então, ó, foram 9 votos a favor. Pode abaixar a mãozinha todo mundo, por favor. 3, 6, 7, 8. Isso. Eu consigo abaixar a mão aqui, peraí. E o Adriano... Pronto. Agora, quem é a favor, quem é contra o texto? Levanta a mão. Eu não estou achando aqui. Não vou votar? Aqui. Contrário. Posso registrar uma abstenção da Adriana, Não, perdão, eu da Luciene? vou perguntar primeiro se ela foi abstenção. Ela não está escutando, eu acho. Não, é a internet minha que tá ruim, gente, me desculpa. Como eu tô na rua, então é dados móveis. E eu tô tentando escutar direito vocês. Não sei se vocês estão me ouvindo também agora. Ouvindo nós estamos. Você concorda com o texto ou não? Concordo com o texto. Eu tinha colocado tinino. Aí eu fui tentar mexer na tela do celular. Tudo bem. Saiu. Tudo eu bem, concordo então. com o texto do Fernando. E ficou até fácil para mim na hora que eu fui ler. Eu achei que, como todos falaram aí, realmente, da forma como a gente vê a saúde, é totalmente diferente do seu olhar, Marcos. Para a gente, a praticidade, o dia a dia, a gente ter que ir buscar notícia não é a mesma coisa para você colocar para a gente, da gente entender como usuário, como paciente. Luciene, E, assim, por Luciene, mais que tenha... Oi. até para a gente entender, tá, do andamento. Quando a gente está no momento de votação, não há mais discussão. Tá, então, é só para entender, tá bom? Não é nada contra você, é só para... Justamente, nós estamos ajudando em grandes plenárias para você... Mas pode continuar o raciocínio, eu só estou aqui ajudando, tá bom? Não, ok. Eu acho que vocês conseguiram entender mais ou menos o pensamento também, porque, na realidade, eu fui escutando vocês falando e eu ouvindo as minhas vozes aqui. Mesmo com os contra e os prós, era o mesmo pensamento, que vinha a dúvida. Tá bom? Perfeito. Então, Fernando, você disse que vai fazer vai protocolar esse documento no DRS, perfeito? Então, nós estamos falando em comissão, correto? Certo. Então, o que eu solicito à comissão, que para dar andamento nesse documento, que acredito que tem aprovação, Marcos? Foi aprovado. Está aprovado. Para ele realmente ter, como é que se diz? Para continuar o caminho que a gente está fazendo, é necessário esses protocolos que eu coloquei. Até mesmo para que todos saibam, deixa dar publicidade a tudo isso que está sendo feito. DRS, Conselho Estadual, Conselho Nacional, Secretaria de Estados, Conselhos e Presidências dos 39 municípios a nível de conselho, né? Conselho e Presidência do Conselho. E as Secretarias Municipais de Saúde, através de quem? Através da própria DRS, a comissão indo até a DRS, já que ela que é a multiplicadora das informações, segundo o próprio Marcos disse. Ok. Então, vamos combinar o seguinte. Assim que esse documento for protocolado do DRS, o DRS, que tem a função, a articulação com a comissão organizadora da estadual, vai encaminhar para a comissão organizadora da 9ª conferência. Um detalhe. Então, um detalhe.
não está escrito aí porque não faz parte. Roberval, você quer falar antes de mim? Gostaria. Pode falar, Roberval. Vamos lá. Então, primeiro que faltou na fala do Fernando inicial para onde ia ser protocolado o Ministério da Saúde, né? Porque ele falou da Secretaria, mas também, assim como no Conselho Nacional, também no Ministério da Saúde. É mais ou menos para entender, por isso que eu fiz questão de dar entendimento que uma coisa é DRS, outra coisa é Conselho de Estado. Então, a ideia, ô Marcos, é protocolar na DRS, porque a comissão está protocolando na DRS. Agora, o canal é que eu acho que pode ficar na dúvida, que eu acho que é isso que você está raciocinando, qual é o endereço, né? Qual é o endereço? É do Marcos? Qual é o endereço que vai protocolar, né? Porque, vamos lá, vamos pensar. Conselho do Estado nem tem protocolo digital. É horrível isso, tá aí? Inclusive, eu acho que está escrito no documento. Então, como é que nós vamos ter, como é que fala? O protocolo. Embora que todo correspondência eletrônica, ela passa a ser um protocolo. Ele, querendo ou não, o horário e a data que foi protocolado já vale para a questão jurídica. Então, eu acho que é isso a dúvida. Se vamos usar o e-mail, por exemplo, da DRS, se é do planejamento, se é do, enfim, de qual for. Eu acho que é isso que nós temos que entender. Não sei se é isso, tá bom? Tá, aí continuando o meu raciocínio e defendendo aquilo que a gente entende como movimento e fala em nome de um movimento, assim, 10 dias úteis, ele seria numa sexta-feira, dia 1º de dezembro, um negócio assim, ou 2 ou 3 de dezembro, um negócio assim. Dia 5 de dezembro é uma segunda-feira. Eu acredito que a gente está apertando, exigindo demais? Tá, a gente está exigindo demais, a gente não vou dizer que não. Isso não é um ato de subversão, pelo contrário, é um ato de dizer que, com a celeridade com que a gente quer fazer todo o processo, a gente precisa de respostas rápidas. Não é subversão, não é amotinar, é simplesmente ter essa postura. Que até mesmo eu dei um exemplo, Marcos. Eu sei que é um pouco, que incomoda um pouco, mas a impressão que se dá é que aí sim eu quero comentar sobre aquela coisa do WhatsApp, assim, dá a impressão que eu fiz uma intromissão no seu trabalho, né, de coordenador. E é assim que às vezes a gente sente, que eles intrometem num trabalho que é da nossa região, de uma maneira que vem lá e despeja um punhado de gente despreparada e fazem do jeito que quer. Não é assim que a gente pretende. E só para me defender em relação a tudo que foi colocado lá, eu só queria dizer assim, Marcos, eu respeito seu pensamento, mas é claro que lá mesmo no grupo eu me desculpei em relação a essa minha ousadia de propor, mas eu quero dizer que no grupo de WhatsApp eu só solicitei uma reunião. Foi visualizado, não tive uma resposta, abordei individualmente cada um para perguntar se eles podiam, e disse que por eles todos poderia se ter uma reunião. Então, de maneira nenhuma eu usei o grupo, até porque eu não queria fazer como eu fiz da outra vez na 8ª. Criei um próprio grupo paralelo, chamado Núcleo Deliberativo, para que a própria momento... Fernando ficou mudo. Fernando? Desculpa. Alô, alô, alô. Voltou. Aqui está, pronto. Bateram na porta lá, eu fui abrir. É isso. Então, eu queria dizer assim que perdi um pouco o raciocínio. Vamos lá. Eu dizia que... Você está falando que na 8ª... Na 8ª, eu criei um grupo paralelo, por causa que até então a presidente, a Nádia, ela não participava o Marcos, e isso nos incomodava, porque toda decisão tinha que passar pela Nádia. Aí a gente criou um grupo paralelo, e até tinha muita gente de fora no grupo, a gente contestou isso aí, a gente não estava sendo ouvido. Criamos um grupo paralelo e começamos a deliberar por ele. E coloquei núcleo deliberativo. Ficou chato? Ficou. Mas foi a maneira de protestar. Aí eu lembro disso, que foi em abril de 2019, imediatamente após a gente conversar, a Nádia pediu que eu desfizesse o grupo, e assim eu fiz, e aí ficou o grupo oficial da DRS. Mas, para a gente não passar por aquela mesma situação,
Eu abordei um a um, no particular, somente para articular, tanto é que eles receberam, precisamos articular. Eu fiz uma articulação, como sou articulador, e propus, todos concordaram, facilitei todo o trabalho da DRS, porque se a gente pretende fazer uma presencial, acredito que esse protagonismo vai ser em cima do movimento e a gente está preparado, não só para a relatoria, não só para a comunicação, mas para o credenciamento também e para a estrutura. A gente está trabalhando por isso, não só aqui, nesse espaço, mas também nos bastidores também, nos bastidores não político-partidários, mas nos bastidores políticos, tá? Então, quero registrar essa última fala e respeitando a discordância do Marcos, que é muito chato ser alguém intrometer no serviço da gente, Marcos, mas você é o nosso coordenador. Eu não senti intromissão, Fernando. Eu acho, como eu falei, a gente se conhece, eu sei como é o seu jeito, você gosta de fazer as coisas, não gosta que fique protelando muito. Eu entendi a sua colocação. Então, vamos seguir, você vai protocolar isso no DRS. Acho que você pode escrever em nome da comissão ou considerando a reunião realizada no dia 16, tal, a comissão encaminha. Edivan certo? parece que quer falar. Edivan? O Edivan, desculpa, Edivan. Desculpa, gente, é só porque eu tenho um outro compromisso e eu queria, antes de sair, só que vocês me colocassem alguns pontos. Então, nós vamos aguardar, pelo que eu entendi aí do Fernando, até o dia 5, que seria a resposta, né, desse protocolo, para poder continuar os trabalhos dessa comissão. Eu só quero entender os próximos passos, porque eu tenho um compromisso agora, entendeu? Para mim já ficar um pouco na frente. Sei que vocês estão conversando aí, né, mas é que eu preciso sair, entendeu? Desculpa aí atrapalhar. Então, mas pelo próprio grupo, o Marcos vai tirando esse tipo de dúvida, porque é dúvida para a gente também futura, tá, Edivan? Tá bom, então, obrigado. Marcos, eu acho que a aflição do Edivan cabe agora saber se nós temos mais alguma deliberação, porque eu acredito que não, porque o intuito da pauta era única, né, sobre o documento. Exato, então, acho que é isso. Para o Edivan ficar tranquilo que não vai haver mais deliberação. Eu acho que é isso. A única coisa assim que fique, o Edivan, que é legal você saber, assim, que como o Marcos é o coordenador deste grupo, cabe ao Marcos protocolar o documento, lembrando que a Renata fará ela disse que pretende fazer algumas mudanças, não no conteúdo, mas no formato. A gente respeita e assim que estiver pronto, a gente alinha, apresenta ao grupo, todo mundo concordando pelo próprio grupo, de uma maneira... Eu queria apresentar isso rapidamente, tá, Marcos? Ainda essa semana, para te falar a verdade, da DRS, e eu digo por quê, para poder dar celeridade ao processo. Eu sei que muitas pessoas gostam de, às vezes, ficar patinando e eu sei que isso complica. Então, o que eu peço é que até no máximo na sexta-feira a gente já tenha disparado tudo isso. A DRS, você facilmente pode protocolar isso lá, e depois nos outros órgãos, instituições, por e-mail, é fácil dar continuidade. Tá, então vamos lá. A Renata não está aqui, ela precisou sair, ela deixou uma mensagem no bate-papo que ela precisava sair. Ela vai fazer, a gente coloca isso no grupo, ela vai colocar no formato mais apresentável, vamos dizer assim, e coloca no grupo. A gente vai assim, tá certinho, ela não mudou o conteúdo, ela manteve o conteúdo, só mudou a apresentação. Esse documento eu vou encaminhar, protocolar no DRS, e esse documento, porque a gente tem o sem papel, o pessoal fala, a gente coloca esse documento, a gente vai encaminhar para o Conselho, para a Comissão Organizadora da Nona Conferência e para o Conselho Estadual de Saúde. Esses dois a gente tem, aí, né? É claro que eu posso colocar lá para onde está na minha fala, está gravado, porque está escrito aqui no papel, aonde que a gente decide levar. Tá, aí a gente pode colocar, porque a gente tem acesso, né, enquanto DRS, aos e-mails dos presidentes dos conselhos municipais de saúde. As demais instâncias que você colocou, nós não temos. Aí você, enquanto
articulador desse movimento, eu acho que você pode encaminhar também, porque foi deliberado aqui que vai ser encaminhado também para essas aí o questões. detalhe, Marcos, eu preciso da sua autorização para mandar em nome da comissão, ou você assina digitalmente e aí eu envio, não tem problema nenhum, mas eu não quero, né, aí sim, eu não quero ser subversivo ou atropelar o seu direito. Tá, eu entendo o seguinte, acho que a gente pode Eu não estou fazer mandando agora no como documento, movimento, no documento, estou mandando como comissão. certo, no documento, a gente relaciona o nome das 12 pessoas que compõem a Perfeito. comissão. Né? Todo mundo tem Perfeito. aí os nomes, a gente relaciona o nome de todo mundo e encaminha. A comissão organizadora, quem compõe a comissão? Marcos, Fernando, Sebastião, Roberval, Evelyn, blá, 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 todo mundo, né? Relacionado ao nome das pessoas. E encaminha. Quem está encaminhando é a comissão e tem a relação de todo mundo. Perfeito? O Marcos. Oi. E pode, inclusive, em cópia para todos os e-mails da comissão. Porque quando houver uma resposta, se a pessoa que responder for habilidosa, ela põe em cópia para todos, então vai chegar sempre para todos. Então, demonstra para quem está recebendo que todos os membros da comissão estão a par do documento, não só aquele e-mail que transmitiu. Perfeito, perfeito. Certo, então, pessoal, acho que podemos encerrar. Ok, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a Ô, todos Marcos, e todas. dá só um tempinho depois que todo mundo sair para a gente acertar a gravação, ou então depois você me manda uma mensagem, porque eu acho que vai ficar na conta que é minha a gravação. Mas você vê. É que eu estou salvando no computador. Eu salvei no computador. Maravilha. Tá bom? Maravilha, Vai dar maravilha, problema. maravilha. Você vê se tiver algum problema, aí eu baixo aqui. Desculpa aí. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa Boa tarde. Tá, Boa mas se tarde, tem algum problema, eu falo com você, tá bom, Roberval? Fechado, fechado. Um abraço a todos e todas. Obrigado pela presença, em té.